Vamos lá, pessoal, vamos continuar a nossa volta pela LEP aí, né? Galera, aqui tem uma tabelinha importante para vocês, tá? Tabelinha aí da progressão para mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou deficiente, né? E aí, criança, lembre-se sempre que criança é idade inferior a 12, tá? Quando tem 12 anos já não é mais criança, é adolescente, tá bom? Então tem que ser lá 11 anos e quase 12 meses, né? 11 anos e 11 meses e alguns dias, e todos os dias, mas não pode completar, tá? E aí, observe o seguinte, tá, galera? Que aqui nós temos requisitos que não podem estar presentes, né? Requisitos que não podem estar presentes, ou seja, requisitos negativos e requisitos positivos, tá? Então, não pode ter sido um crime com violência ou grave ameaça, né? Não pode ter sido contra filho ou dependente esse crime, né? Como eu falei antes, você vai colocar o lobo mau para cuidar da ovelha? Não, né? Não dá. Então, são 3 requisitos negativos e 3 positivos. Nós temos não violência ou grave ameaça, não contra filho dependente, e não ter integrado a organização criminosa, né? Aqui tem que ser respeitado o conceito de organização criminosa, como nós já vimos lá em cima, né? Aqui, ó, né? Então, 3 requisitos negativos e 3 positivos. Como assim positivos? Sim, ela tem que ter cumprido aqui o 1/8 da pena, tem que ser primária e ter bom comportamento carcerário, né? Este requisito aqui, de 1/8, é chamado de requisito objetivo, tá bom? Objetivo. Este requisito de bom comportamento é chamado de requisito subjetivo. Subjetivo porque depende do sujeito, né? Depende do comportamento dela. Subjetivo. É um requisito que deve ser analisado, né, detidamente ali em relação a essa pessoa. Então, né, gravem que são 3 requisitos negativos e 3 positivos. E esses requisitos são cumulativos, tá? Cumulativos é o quê? Tem que estar todos presentes, todos esses requisitos têm que estar presentes para que possa ser concedido, então, essa progressão de regime, né? Lembrando que a gente está falando sobre progressão de regime, ó, aqui, ó, progressão, tá bom? Cumulativamente, todos devem estar presentes, né? Quando a gente vê na lei alternativamente, daí é um ou outro, né? Um ou outro, cumulativamente, tem que somar, tá? Todos têm que estar presentes, né? Faltando um desses aqui, já não pode. Se ela é reincidente, pode? Não pode. Se ela não cumpriu 1/8, pode? Não pode, né? Se ela não tem bom comportamento, ela tem faltas graves na ficha dela, não readquiriu bom comportamento, né? Não pode, né? Ah, integrou a organização criminosa? Não pode. O crime foi contra o filho, dependente? Não pode, tem que pensar nisso, né? Violência, um crime violento, não pode. Roubo tem violência ou grave ameaça. Então, se for crime de roubo, você tem que saber que não pode. Ah, foi furto. Opa, furto vai poder, né? Furto não tem violência. Violência nem grave ameaça, né? Tá? Aí a gente vai para outros requisitos da progressão de regime. Eu vou colocar uma corzinha azul aqui. A gente vai ver o seguinte, que a falta grave interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime, tá? A falta grave interrompe, beleza? Eu vou colocar aqui do lado aqui, ó. Falta grave. Ah, tá muito larga essa letra aqui, vou melhorar um pouquinho. Deixa eu diminuir essa tela, vamos ver se consigo. Assim fica melhor. Pronto. Falta grave. Aqui, ó. A gente está falando, então, de quê? Progressão, né? Progressão de regime. Fique comigo aqui, pessoal, porque essa parte que a gente vai ver hoje, essa aula é uma das mais importantes, tá? Essa e a próxima, porque a gente vai ver o livramento, a saída temporária, a permissão de saída, e vai ver ainda o livramento condicional, tá? E aí a gente vai sanar coisas assim que na sua mente são confusas, eu sei que são confusas, e você vai ver com clareza como tudo isso funciona na prática e vai conseguir imaginar e ver acontecendo, tá?
Vai ser bem legal. Ó, então a gente fica a falta grave, né? Falta grave. A falta grave interrompe a progressão de regime, né? Interrompe o prazo. Interrompe o prazo. O prazo. Prazo do quê? A gente está falando de progressão de regime. Interrompe o prazo da progressão de regime, né? E o reinício da contagem, quando o sujeito cometeu uma falta grave, lá o preso cometeu uma falta grave, o reinício da contagem do requisito objetivo. O que é objetivo? É o prazo, né? É o prazo que ele tem que cumprir, a fração lá. Então, os 16%, é os 20%, né? Pode ser um oitavo da mulher, vai ser o requisito objetivo dela, né? O requisito objetivo é a contagem do tempo. O reinício do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. O que é pena remanescente? É a pena que falta, né? Então, se eu tenho um furto e o sujeito foi condenado a 2 anos por causa desse furto, né? Então, foi condenado a 2 anos, cumpriu 1 ano. Qual que é a pena remanescente? É 1 ano, né? Ainda tem 1 ano, né? Cumpriu 1 ano e daí, lógico, cometeu então essa falta grave, né? Aí, o reinício da contagem, para ele poder progredir de regime, vai ter como base esse resto aqui de pena, tá? Porque senão não teria como, teria que contar tudo de novo. E aí ele nunca ia conseguir progredir de regime, né? Nunca ia conseguir, porque ia começar do zero e a pena dele ia acabar e ele não ia conseguir progredir. Mas aí agora vai ter como base o quê, ó? Se antes você estava calculando aqui, ó, sobre os 2 anos iniciais, ele teve uma pena de 2 anos, né? Estou pagando aqui, ó. E aí você estava contando aqui, desses 2 anos, você estava contando lá, digamos, 16%. Digamos que era um crime de furto, né? E ele era primário e é um crime sem violência. Então é 16%. Aí estava passando esse prazo de 16%, né? Pô, mas aí deu ali, ele cumpriu, sei lá, vamos imaginar que ele cumpriu 2 meses de pena e cometeu uma falta grave, né? Aí o que acontece? Ele ainda tem 1 ano e 10 meses para cumprir, né? Essa aqui é a pena remanescente, tá? Aí a nova, esses 16% vão começar a contar daqui agora, tá? Os 16% vão começar a contar daqui. Nossa senhora, me atrapalhei fazer o porcento aqui. 16% vão começar a contar daqui. E não mais dos 2 anos, logicamente, porque senão ele nunca ia conseguir progredir, tá? Porque toda vez que ele cometesse a falta grave, né? E às vezes nunca vai mesmo. Se ele ficar cometendo falta grave, ele não vai ter o benefício. Não adianta. Porque a gente tem requisito objetivo, que é o cumprimento dessa porcentagem, e o subjetivo, que é justamente o bom comportamento. A gente está vendo aqui, ó, parágrafo 7º, bom comportamento. E aqui importante, né, pessoal? A gente sempre ressalta que as alterações caem. O pacote anticrime vai chover na prova. Tá bom? Então vamos lá. A pena remanescente, então você já sabe o que é a pena que falta, né? Depois da falta grave dele, você tem que verificar quanto falta de pena, né? Ah, falta isso aqui, então a partir de agora vai começar a contar. Mas a gente fala, o que você tem que fazer é gravar. Falta grave, interrompe a progressão. Quando começa a contar de novo? O requisito objetivo, eles podem trocar e colocar subjetivo, lembra que é o objetivo, tá? O requisito, então, objetivo. Começa a contar, terá como base a pena remanescente, tá? É assim que cai, tá? É a letra da lei tal qual é. É bom, às vezes, você entender para conseguir gravar. Mas, vamos para o próximo, tá? O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. 1 ano. Então, ele cometeu uma falta grave, ele só vai ter bom comportamento de novo a partir de 1 ano da ocorrência do fato, né? E aí a gente vê, por exemplo, aqui, ó, que na mulher, aqui no caso da mulher, a gente tem aqui, ó, não ter cometido violência grave ameaça, né? Lógico, contra a pessoa, né? Não ter cometido contra filho dependente, ter cumprido ao menos 1/8, ser primária e bom comportamento. Então, esse bom comportamento aqui, se ela não tinha bom comportamento, ela cometeu alguma falta grave, quanto tempo que demora para ela ter bom comportamento de novo? 1 ano. Né? Então, você tem que memorizar os parágrafos, tá
tais quais eles são, sabe? Porque o que cai realmente é a letra da lei. A gente fica, às vezes, viajando demais na historinha e não grava o que tem que ser gravado, que é a própria letra da lei, tá? Aqui a gente vai ter os requisitos para ele entrar no regime aberto, tá? Regime aberto, então, estar trabalhando, comprovar a possibilidade de fazer, apresentar pelos seus antecedentes o resultado dos exames a que foi submetido. Que exame? Exame criminológico e tal, aqueles exames, as verificações que acontecem durante a execução penal, né? Que ele vai se ajustar com autodisciplina. O que é o regime aberto? É baseado na autodisciplina, tá? Ele tem que saber se comportar sozinho. É quase como se fosse um período de teste pós-execução da pena, né? É parte do cumprimento da pena aí no regime aberto, mas ele está assim em observação. Será que esse cara pode voltar já para o convívio em sociedade? Vamos ver. Então, você deixa ele meio solto ali para ver se ele vai se comportar. Senão, ele regride de regime e volta lá para o fechado muitas vezes, tá? Autodisciplina, então, e senso de responsabilidade são características do regime aberto, tá? Deixa eu me reduzir aqui no canto aqui. Às vezes eu mexo no negócio que eu nem sei se está pegando direito para vocês. Vamos colocar aqui quais são. Vamos limpar essa tela e vamos colocar aqui o regime aberto. Regime aberto. Regime aberto. Vamos colocar as características do regime aberto. O que ele precisa? Trabalho. Ele precisa primeiro trabalhar ou demonstrar a capacidade de trabalhar. Então, a gente vai colocar aqui, trabalhar. Regime aberto. O que mais? A gente tem que ver, tá, antecedente, fundados indícios, mas o importante é a partir daqui, ó. A partir desses fundados indícios aqui, ó. Você vai ter que pensar em autodisciplina. Regime aberto é baseado nisso aqui, autodisciplina. Autodisciplina e senso de responsabilidade. Se você tiver isso aqui em mente, você acerta muita questão sobre o regime aberto. Desde que você não confunda com o trabalho do regime aberto e o trabalho do regime fechado. O preso é obrigado ao trabalho, tá? Com exceção lá do preso provisório, preso político, né? Qual mais? Tem mais preso lá, esqueci agora. Mas preso político, preso provisório não é obrigado ao trabalho. Mas, via de regra, o preso condenado, então, o preso condenado, via de regra, é obrigado ao trabalho. Mas, o trabalho para o preso em regime fechado é um trabalho interno e, às vezes, pode ter trabalho externo em obras públicas ou até por particulares e tal, mas tem toda uma série de requisitos para cumprir. E é com vigilância, tudo isso. No regime aberto, não. No regime aberto, ele tem que trabalhar e ele vai trabalhar fora mesmo. Ele vai ter lá o comprovante que ele está trabalhando, vai ter que comprovar suas atividades e tal, né? Então, a diferença é que esse trabalho aqui é um trabalho externo, né? E sem vigilância, tá? Vamos seguir? Tá. Aqui é muito importante, pessoal, que vocês prestem atenção, tá? Eu até coloquei um bizu para você gravar aqui, que eu coloquei aqui, ó, como eu uso para gravar a diferença da prisão domiciliar na LEP e no CPP. Nós temos dois tipos de prisão domiciliar. A prisão domiciliar que acontece durante a execução penal, que é dada a um condenado, né? Ele é condenado, ele está cumprindo pena, e tem a prisão domiciliar que é dada em determinadas situações para quem iria cumprir uma prisão preventiva, uma prisão provisória, né? Então, o sujeito que a preventiva é a espécie do gênero provisória, né? Prisão provisória, a temporária ou preventiva, né? Então, a gente vai ter aqui a prisão preventiva sendo substituída por uma prisão domiciliar. E para que serve a prisão preventiva, né? Ela é uma medida cautelar para que evite, então, que o sujeito, digamos, prejudique
o andamento da investigação ou do processo. Por isso que você prende ele preventivamente. Ou para evitar que ele coaja testemunhas, né? Que ele atrapalhe a investigação e tal. E assim vai. Tem alguns requisitos lá, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, quando ele vai fugir, quem sabe. O que mais? Conveniência, garantia da ordem pública ou econômica, quando ele está cometendo crimes. Então, o sujeito está cometendo crime, você tem que prender ele preventivamente antes de ter uma sentença, para ele não pare de cometer delitos. Então, você tem que dar um jeito de fazer cessar essa série de crimes dele, e aí o meio correto é a prisão preventiva, né? Tá? O que acontece? Em alguns casos, você pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar, que é quando o sujeito, por exemplo, vamos colocar uma cor azul aqui continua vermelho aqui mesmo, é maior de 80 anos, maior de 80, ou está extremamente debilitado por causa de doença grave, né? Essa em relação à prisão preventiva, tá? Do Código de Processo Penal. Quando mais pode haver a prisão domiciliar? Quando ele é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou deficiente, tá? Então, limpando aqui do lado, quando nós temos aqui prisão domiciliar, vou colocar de verde igual a tabela, ó. Então, vamos colocar assim, um título grande de preto, prisão domiciliar, ó. Prisão domiciliar. Aí em verde a gente vai colocar aqui, ó, do CPP, né? A prisão domiciliar do CPP. CPP vai ser substituindo a preventiva, né? Eu sei que nós temos a tabela já aí, mas aqui para ficar bem forte, ó. Quando ele é o quê? Maior de 80. Quando é o quê? Extremamente debilitado. Extremamente. E aí você grava só a palavra aqui, ó. Extremamente. Né? Imprescindível. Você está vendo como os termos aqui são mais fortes? Tá vendo aqui, ó? Maior de 80. O sujeito está no cavaco, está no fim da vida quase com 80, né? Muito embora alguns vovôs estejam muito bem, mas 80 anos, o sujeito que é criminoso não deve estar muito bem, né? A idade média do criminoso é um pouco menor. Extremamente debilitado por causa de doença grave. Imprescindível aos cuidados. Vocês estão vendo que a prisão preventiva, a prisão domiciliar, no caso de substituição da preventiva, é em casos excepcionalíssimos, né? É a exceção da exceção que vai haver isso aqui, né? Aí nós temos outras disposições aqui que vieram aqui com a lei da primeira infância aqui, né? Essa aqui também, se não me engano, veio junto. Essa aqui, olhando aqui para a tela do seu lado esquerdo aqui, eu acho, né? Mulher com filho de até 12 anos incompletos, então é 11,9, tá? Não é 12 ainda, tá? Não completou 12. Homem, quando ele é o único responsável. A mulher, quando ela tem um filho de até 12 anos incompletos, vai poder ter prisão domiciliar. O homem, só se ele for o único responsável. Ah, não tem a avó para cuidar, não tem a tia, não tem ninguém, não tem ninguém. A mãe não existe mais, aí sim o pai vai poder cuidar, vai poder ir para a prisão domiciliar, porque só existe ele para cuidar da criança, tá? Ele é o único responsável, beleza? E aí ainda nós temos a mulher gestante, né? Quando é caso de gestante, daí também vai poder ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar no CPP. Já no caso da lei de execução penal, a gente vai colocar aqui a lei de execução penal com esse amarelo meio queimado aqui, vai ser assim mesmo. Vou botar para cima aqui, ó. No caso aqui da LEP, nós temos o quê? Vamos escrever aqui do lado aqui. Opa, vamos colocar a LEP aqui, laranja. Pronto. LEP. LEP é o quê? Para condenado em regime aberto. Aberto. E aqui vem a pegadinha. A primeira pegadinha da prisão domiciliar é essa aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui em regime semiaberto para você. Tá? Não. Só pode sair para prisão domiciliar, só pode cumprir pena, então, de prisão domiciliar
em casa quem está no regime aberto, tá bom? E aí nós temos aqui o maior de 70 anos. E eu fiz esse bizu aqui em cima aqui para vocês aqui, ó, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é esse LEP aqui, ó. LEP, eu gravei assim, eu associei com o set de 70. Me ajudou a gravar, né? LEP, set, parece que é algo que rima na minha mente. E assim me ajudou a gravar que LEP é 70 anos, né? Cada um tem seu jeito de memorizar. Eu vou passando o meu e para quem puder aproveitar, sinta-se à vontade. Se não, crie o seu e se puder, comenta, bota nos comentários como você fez para gravar, que vai ajudar outras pessoas também, tá bom? E aqui nós temos aqui condenado. Condenado acometido de doença grave. Lembra que lá em cima ele era extremamente debilitado? Olha aqui o extremamente aqui, ó. Tá vendo? Extremamente, né? Extremamente debilitado. Extremamente debilitado. Aqui embaixo, ele é só doença grave. É mais tranquilo, né? Doença grave. Vamos colocar aqui as tracinhos. Doença grave. Doença grave. Tá bom, G assim. E aqui, condenada com filho menor. Filho menor é quanto? Olha que importante. Enquanto a gente tinha aqui no CPP, imprescindível, a gente pode colocar aqui os tracinhos aqui do lado, ó. Imprescindível o quê? 6 anos. Ou deficiente. Ou não é mais deficiente, é ou deficiente. Ou deficiente. Ou deficiente. Tá? Quanto a gente tinha isso aqui no CPP, e mais aqueles dois incisos ali de mulher, com um filho de até 12 anos incompleto, o homem, caso seja o único responsável aqui, né? Enquanto a gente tinha isso aqui, na LEP, a gente tem só filho menor. Filho menor, só que é condenada. Condenada. Não fala nada do homem. Então, aqui é só a condenada, só a mulher condenada com filho menor. E menor seria quanto? Menor, menor de 18. E eu nem vou colocar aqui do lado para você não confundir. Filho menor ou deficiente. Deficiente, tá? Vou colocar só def aqui. A gente tem ainda aqui a gestante. Só que ela é condenada a gestante, lógico. Por quê? Porque na LEP é em relação a quem está cumprindo pena. Gestante. Pronto, vamos ver como ficou no grandão aqui, ó. Olha aí, prisão domiciliar. Eu nem preciso salvar isso aqui, né? Porque já está na tabelinha ao lado para vocês. Mas a gente quis dar uma repassada aqui para você gravar bem, tá? E aí não esquece que aqui embaixo ainda tem aqueles outros dois casos, né? De mulher e menor de 12 anos, né? 12 anos incompletos que fala, né? Que é 11, pensar em 11,9 fica mais fácil da gente entender o que é incompleto. Beleza? Vamos lá. Continuando. Aqui a gente vai ter aqui quando ele regride de regime, né? E o que é regredir de regime? No 118 está falando que a pena privativa de liberdade é sujeita à forma regressiva. Regressivo quando? Quando ele retorna, ele estava no aberto, volta para o semiaberto, ele estava no semiaberto, volta para o fechado. Por quê? Porque não se comportou, de alguma forma não se comportou. Praticou um fato definido como crime doloso ou uma falta grave, né? Ele sofre outra condenação e aí acaba que, se você somar as duas penas, é impossível que ele fique naquele regime, né? Incabível o regime anterior, né? Você pega e soma e aí você vai ter lá no Código Penal, você consegue ver lá que é, como é que é? Até 4 anos é aberto, né? Até 4 anos é aberto. Daí até 8 é semiaberto e 8 acima é fechado, não é isso? Vamos abrir o Código Penal aqui, ó. Vamos ver, ó. Fechado. Olha aqui, ó. Aqui está o que a gente acabou de ver. Ó, condenado a pena superior a 8 anos, superior a 8, ó. Superior a 8 é fechado, né? Superior a 4
e não exceda 8, né? Semiaberto. E aí, sempre falando não reincidente, ó, não reincidente, não reincidente, não reincidente, tá bom? Ó, inferior a 4, igual ou inferior. Cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui, porque igual ou inferior é até 4, né? Igual ou inferior. Aí pode cumprir desde o início no aberto. Só que se ele for condenado por um crime que somado aqui a esses 4 D mais, D6, ele não vai poder começar aqui, ele vai ter que ficar aqui daí, entendeu? Né? Mais ou menos isso. Beleza? É isso que esse artigo aqui está falando. Tá? Vamos lá. Tá. Aqui eu já coloquei a observação que essa parte é muito cobrada. E agora eu quero que você preste muita atenção, tá? Preste muita atenção. Salvar esse slide aqui, LEP. Ah, ele vai... Não. Terá o SUSEP, LEP. Pasta. LEP. LEP abre 1. Quando eu fico me amolando assim, sinta-se livre para passar o vídeo para frente, tá? A não ser que você goste de ver eu me amolando. Vamos lá. A gente vai ver agora, pessoal, prisão preventiva, permissão de saída e o caneta do caramba que fica saltando na minha tela. Permissão de saída, permissão de saída, permissão de saída e também veremos a saída temporária, tá? Permissão de saída, vou riscar aqui em preto na tela. Isso, aqui. Isso. Permissão. Primeira coisa que você tem que saber sobre a permissão de saída. Escolta. Permissão de saída dá-se mediante escolta. E na atividade policial penitenciária, nós temos o que se chama de OMP, Ordem de Missão Penitenciária. Ordem de missão penitenciária, muitas vezes ordem de missão policial, né? Neste caso, a escolta, via de regra, é feita pelos próprios agentes penitenciários, policiais penais, né? E nós temos que essa OMP, a permissão de saída, é concedida pelo diretor. Quem concede ela é o diretor da unidade, tá? Quando a gente fala de missão, a gente está falando da escolta, tá? No ramo policial, a gente fala, pô, tem missão amanhã, tem missão para ir, tem missão, não sei o quê. Missão, a gente está falando de uma escolta, né? E via de regra é isso que a gente está falando. Então, a permissão, olha que top, permissão, já está escrito aqui, ó, missão. Tem missão. Missão é o quê? Escolta. Quem autoriza a escolta? Quem é o chefe na penitenciária? É o diretor. É o diretor, né? E aí vai assinar diretor, chefe de segurança, as coisas assim, tá? Mas você grave que na LEP fala que é o diretor que autoriza. Então, permissão vai ser com escolta. Gravou já? Ou precisa repetir? Pessoal, ela pode acontecer quando? No regime fechado, semiaberto e em relação ao preso provisório. Por quê? O preso provisório está lá em algum desses regimes aí, está no fechado normalmente, né? E aí, pessoal, vocês têm que ver quais são os motivos de poder sair o sujeito para, no caso de permissão de saída. Vai ser para falecimento ou doença muito grave, né? Uma doença grave. De quem? Das pessoas que sempre aparecem juntas por aí, que é o CAD. E aqui a gente vai usar o CCAD porque está aparecendo a companheira junto. Normalmente a companheira não aparece junto, mas a gente tem aqui que a permissão de saída, então, em caso de falecimento ou doença grave, de cônjuge, companheira, ascendente, descendente e irmão, tá? E irmão. Outro motivo para permissão de saída é o tratamento médico, tá? Isso aqui é bem comum, tá? Para tratamento médico é bem comum que ele obtenha permissão de saída. Esse aqui, para falecimento ou doença grave,
não é tão comum, tá? Não é tão comum que seja concedido. Mas acontece sim, acontece sim. Depende do preso, depende da situação. Isso tudo vai ser avaliado por quem? Pelo diretor, e lógico, setor de segurança e tal, que vão analisar se é possível que ele saia. Porque a gente não pode ter prejuízo à segurança da escolta, dos agentes aí, para o sujeito tratar de um interesse que seria um interesse particular dele. Né? Tá. A duração necessária à finalidade da saída. Lógico, né? Se você for no velório, até acabar o velório. Se for no tratamento médico, enquanto está tratando. Né? Então, necessária a saída. Bem pequeno, bem tranquila a permissão de saída, né? A única coisa que você tem que tentar ter cuidado é que a saída temporária não acontece no fechado. A saída temporária é no semiaberto. E olha aqui embaixo, eu marcando aqui. Opa! A saída temporária é no semiaberto. E por isso que ela é um instituto diferente da permissão de saída, tá? E eles costumam tentar fazer você se confundir. E a gente vai colocar aqui a saída temporária e um i pequenininho aqui que você já vai entender por quê. Saída temporária. A saída temporária tem esse SA aqui maior que eu coloquei aqui para você gravar, que é no semiaberto. Semiaberto. Tá? Tem esse SA para você gravar. Então, a gente já usou omissão aqui, ó, para você lembrar da escolta, né? E agora usamos o SA da saída temporária para você lembrar que é no semi-aberto, tá bom? E aqui é sem vigilância direta. Por que sem vigilância direta? Porque o sujeito vai ter essa autorização para visitar a família. E a saída temporária ela é dada pelo juiz, é diferente da permissão de saída, tá? A saída temporária não é o diretor que autoriza. Quem autoriza a saída temporária é o juiz, tá bom? É o juiz. Aqui em cima, quem que era mesmo? É o diretor, né? Ó, o diretor aqui. Aqui na saída temporária é o juiz. Então, a gente vai colocar aqui, ó, semiaberto, e quem autoriza é o juiz. O juiz, tá bom? Para que serve? Ah, importante citar o seguinte, né? Enquanto aqui, ó, na permissão de saída, a gente tinha escolta, ó, tinha uma escolta, né? E tinha um diretor, então, aqui na saída temporária, a gente não tem escolta, tá? Porque é sem vigilância direta. Vamos colocar aqui sem vigilância. Sem vigilância, tá? Olha as diferenças básicas aqui, né? Diferenças básicas. Permissão precisa de escolta, diretor, né? E a saída temporária é só no semiaberto, né? Aqui a permissão é quando? Fechado e semiaberto, né? Fechado ou semiaberto. Semiaberto, né? Saída temporária já não, somente no semiaberto. E as finalidades, pessoal, aqui a gente tem finalidades mais tranquilas, né, na saída temporária, que é visitar a família, fazer curso, né, e aí fala que tem que ser na comarca do juiz da execução. Isso aqui, se você for ver jurisprudência, deve ter jurisprudência que autoriza a ser lugar perto, mas na lei fala que é na comarca, tem que ser, então, próximo ao local que ele cumpre a pena, né, para participar de outras atividades, convívio para o retorno social, lembrando sempre que é ressocialização um dos fins da pena, né? E aqui pode ter o quê? Na saída temporária, a gente pode ter... Opa, vamos colocar da mesma cor aqui. A gente pode ter monitoração eletrônica, que é uma diferença. Por que só aqui? Porque lá em cima tem escolta. Por que você vai colocar monitoração eletrônica no cara que já está em escolta? Né? Opa! Eu falei escolta, escrevi aqui, o cérebro puxou. Monitoração eletrônica. Monitoração eletrônica, né? Deixa eu ver se está gravando, que às vezes eu estou falando, está gravando. Está gravando. Tá? Monitoração eletrônica, né? Lembra do sujeito que está lá sem vigilância, então ele precisa ter uma monitoração.
beleza? Saída temporária, monitoração eletrônica, né? Aí, cada um grau do seu jeito, né? Eu gosto de associar tudo com letras, né? Eu não sei por que eu gravei esse EN aqui do saída temporária aqui, ó, como a monitoração eletrônica, só que eu gravei ao contrário aqui, ó, tá? O tem da temporária aqui, ó, saída temporária. Aí eu gravava, lembrava desse M e esse E aqui, ó, eu pensava na monitoração eletrônica, né? Doideira de concurseiro, você dá um jeito, você quer gravar porque você quer acertar na prova, então você usa todos os, os seus recursos, né? Cada um tem um jeito de memorizar, pessoal. Tem gente que grava mais com imagem, tem gente que grava com áudio, sabe? Assim vai. O importante é conseguir, tá? E aqui, importante demais, demais essa disposição aqui. Eu aposto muito que vai cair muito em prova isso aqui. Se não cair na prova de vocês, vai cair em próximas provas, que é o sujeito não ter direito à saída temporária, né? E aí cuida, porque eles podem trocar aqui por o quê? Por permissão de saída. Né? Eles podem trocar aqui por permissão, não é a saída temporária, que não terá direito quando ele pratica um crime hediondo com resultado morte, tá? A gente viu lá para cima também que o crime hediondo ou equiparado com resultado morte não autoriza o livramento condicional, né? Não era isso que a gente viu? Vamos ver lá, ó, na tabelinha que tem lá para cima. Ó, isso é isso mesmo, olha aqui, ó, vedado o livramento condicional, né? Quando tem, ó, morte é vedado o livramento condicional. Então a gente já viu duas coisas que são vedadas, né? Com a seguinte observação, enquanto lá em cima falava em hediondo equiparado, aqui está falando só em hediondo, tá? Na saída temporária, na vedação à saída temporária, fala só do hediondo com resultado morte. Beleza? Eu aposto muito nesse parágrafo aqui nas provas, tá? E os requisitos da temporada, da saída temporária, pessoal, é para o primário, cumprimento de 1/6 da pena, e para o reincidente, cumprimento de 1/4. Tá? Esses são os requisitos. Requisitos, então, chamados de requisitos objetivos. Lembra que sempre que a gente tem fração a ser cumprida, o nome disso é requisito objetivo. Tá? Comportamento adequado é o quê? O requisito subjetivo, né? Tá? Compatibilidade e tal, não sei o quê, com os objetivos da pena. Também acaba sendo um requisito subjetivo. Né? Objetivo é aquilo que é certo, né? 1/6 é algo exato, 1/4 também. Beleza? Tá? E aqui a quantidade de vezes que ele pode sair. Pessoal, 7 dias uma vez, mais 4 de 7 dias. Então, seriam 5 vezes de 7 dias que ele poderia sair, totalizando 35 dias. Acontece que a jurisprudência, pessoal, o STJ, tem falado que, respeitado o limite de 35 dias, o sujeito pode sair mais vezes, tá bom? Pode haver um número maior de autorizações, ou seja, ele pode sair por 1 dia, depois sair mais 3 dias, depois sair 4, né? E não precisa ter esse limite só de 5 vezes, tá? Muito embora a lei fale dos 7 dias, né? Então, 5 vezes 7 dias renovado por mais 4, que seria 7 mais 4 vezes 7, né? Tá? Copiou isso aqui? Esse aqui é o tempo, né? É o prazo que ele pode ser liberado temporariamente. Né? A gente pode colocar aqui, ó, 7 dias, 7 dias mais 4 vezes de 7 dias, né? E aí lembrar que tem o STJ deixa você fazer isso de forma mais fracionada, tá? Vamos seguir e ver o que falta aqui. Aqui é quando pode ser revogado o benefício da saída temporária. Pause o vídeo e dê uma lida aqui, que eu não vou ler para você, que você pode fazer. Continuamos, senão a gente não termina nunca. E aqui, pessoal, é a hora do seu print na tela, tá? É a grande tabela aí, diferenciando a permissão de saída da saída temporária, né? Como ela acontece, quem autoriza, né? Aqui a autorização da saída temporária por ato motivado do juiz, né? E aí aqui, ó, cuidado que hediondo mais morte não tem direito a saída temporária, muito importante isso aqui, beleza? Ah, esse prazo, esse intervalo de 45 dias aqui é importante, a gente não viu. Onde que tá isso aqui?
Sempre fala aqui, ó. Tem, quando o sujeito faz um curso, vai para escola em si, né? Vai fazer o ensino médio, superior, o tempo da saída é necessário o cumprimento das atividades discentes, né? Discentes é o quê? De ensino, né? Docente é quem ensina, discente é quem aprende. E aí, ele pode ir, né? Ele vai ir toda noite, então, para a faculdade. Eu já vi acontecer isso. Quando eu fazia a faculdade, tinha um cara que fazia faculdade junto que era preso. Ninguém sabia, mas eu sabia que ele era preso, né? E ele estava toda noite lá. Depois que acabava a aula, ele voltava para onde? Ia lá para a cadeia, cumpria a pena dele. E ele estava fazendo faculdade, né? Aí, ele podia ir toda noite lá cumprir, fazer a aula, sem ser respeitado isso aqui, dos 7 dias mais 4 e 7, né? Sem isso aqui. É uma exceção da própria lei, tá? E aí, nos demais casos que fala, os demais casos realmente seria essa parte aqui que a gente colocou aqui, né? Os demais casos tem que ser respeitado o intervalo mínimo de 45 dias. Senão vira festa, né? O cara tá saindo toda hora da cadeia, daí não tá nem cumprindo pena. Beleza? Tá? Aí tira um print aqui, vou dar um tempo, printou e a gente foi. Continuamos. Aqui é importante, pessoal, é outra parte que a gente tem que ver. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui no papel. Outra parte importante do nosso aprendizado aqui é você conhecer o Instituto da Remissão, tá? A remissão é nada mais, nada menos do que o cara conseguir, vou botar até um azulzinho claro aqui, ó, o cara conseguir sair antes da cadeia, tá? Como ele consegue sair antes da cadeia? Consegue através do Instituto da Remissão, tá? Lá no ECA a gente tem remissão escrito com 2 S's, e eu fui pesquisar por que disso. Parece que remissão com C cedilha é quando há um requisito a ser cumprido. E remissão com 2 S parece que é tipo, tem significado de perdão, tá bom? E aqui na remissão da LEP a gente tem requisitos. Então, o sujeito pode remir a pena com estudo ou com trabalho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o trabalho em preto, com trabalho ou com estudo. O estudo vai ficar em verde aqui. O trabalho é remido à importância de 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho, tá? Então, 3 dias, vou colocar aqui, ó, 1 dia, vou colocar um dia de pena, um DP, para cada 3 dias de trabalho, DT, né? O estudo é remido à proporção de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo. E essas 12 horas de estudo têm que ser divididas em pelo menos 3 dias. Tá? Pode ser mais que 3 dias? Pode. O mínimo que o sujeito tem que cumprir são 12 horas em 3 dias. Tá? Ele pode cumprir, por exemplo, estudar 2 horas por dia? Pode. Mas ele vai levar 6 dias para cumprir as 12 horas. E o requisito para que ele tenha esse 1 dia aqui é que ele cumpra 12 horas. Então, ele pode, se ele cumprir em 3 dias, ele está fazendo quanto? Está fazendo 4 horas por dia. Ele fez 4 horas, mais 4 horas, mais 4 horas. Opa, deu 12. Esse prazo aqui vai equivaler a 1 dia. 1 dia de pena. Né? Não sei se a minha imagem fica na frente. Às vezes eu gravo, a imagem sobe. Às vezes eu gravo, a imagem desce. Fica uma bagunça. Tá? Mas o importante é que você grave que são 12 horas de estudo divididas em, no mínimo, 3 dias para 1 dia de pena, para remir 1 dia de pena pelo estudo. E hoje já tem jurisprudência falando lá que pode ter remissão pela leitura e tal, né? Essas coisas podem cair na sua prova? Pode. Se cair, fique atento, veja as outras alternativas. Se as outras alternativas estão erradas, conforme o teu conhecimento, marque essa que está certa. Mas, a princípio, a gente vai conseguir resolver a prova só com a lei, tá? É o que a gente espera. Beleza?
Aí a gente tem o seguinte aqui embaixo, tem uma disposição... Oh, peraí. Risquei sem querer aqui. Aqui. Tem uma disposição aqui que fala que quando o sujeito termina o ensino fundamental, médio ou superior, ele tem mais 1/3 acrescido naquilo que ele remiu pelo estudo. Tá? Então, se ele remiu 1 ano, aqui embaixo aqui é 1 ano, ele remiu 1 ano de estudo, 1 ano. E aí ele terminou o ensino fundamental, vai ter mais 1/3, né? A gente teria o que aqui? Mais 4 meses, então, né? 3 vezes 4, 12. Então, ele teria remido já 1 ano e 4 meses, né? Ele já tinha remido 1 ano em função do estudo, né? E aí concluiu ainda o ensino fundamental, né? Aí vai mais 1/3. Beleza? Mais ou menos isso aqui, tá? Esse artigo aqui, pessoal, vou colocar em vermelho, em laranja aqui, ó. O artigo 127 cai demais, tá? Cai demais. Que a falta, em caso de falta grave, o juiz pode remir até 1/3 do tempo da pena, tá? 1/3. O que fala, normalmente na prova? Que o juiz poderá revogar, tá? Poderá revogar, não remir é outra parada. Poderá revogar, ou seja, retirar do sujeito até 1/3. Então, é até 1/3, tá? Na prova, eles colocam que o juiz poderá remir, que o condenado perderá a pena, perderá o tempo de pena remido, ou que o juiz poderá revogar, né? Revogar todo o tempo de pena remido. Não, o juiz pode revogar somente 1/3 em caso de falta grave, tá? Somente até 1/3, né? No máximo 1/3. E aí recomeça a contagem, né? Essa contagem aqui em cima, ó, né? Essa contagem aqui vai recomeçar a partir da data da infração disciplinar, que é o que? A data do fato, tá? Começa a contar de novo a partir daqui. Continuamos aqui. Isso aqui eu já vi cair bastante em prova, que é o que o sujeito tem que comprovar mensalmente aí a frequência e aproveitamento escolar para poder continuar tendo o benefício da saída temporária para estudar, beleza? Ah, esse aqui é interessante também, ó. Falsidade ideológica. Se alguém, por exemplo, digamos que eu estou mentindo que estou frequentando um curso lá, ou estou trabalhando, né? Estou mentindo que estou fazendo algo. E aí uma instituição vai falar o seguinte, ó, determinada escola fala que eu estou indo na aula e eu não estou indo, né? O responsável por ter prestado essa declaração falsa vai ter cometido o crime de falsidade ideológica, beleza? Vamos seguir aqui, uma tabelinha aqui, quem quiser printar. 3, 2, 1, foi. E chegamos no livramento condicional. Vou pausar a aula e a gente continua daqui a pouquinho.